Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ventim aqui na área. Bem, na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o sensor de rotação do tipo indutivo. Já apresentamos aqui uma aula sobre qual a função do sensor de rotação, os seus dois modelos mais conhecidos, que são o do tipo indutivo e o de efeito Hall, e hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como esse sistema ele consegue funcionar e consegue trazer informações para a central de injeção eletrônica do motor. Bom, basicamente, o sensor de rotação do tipo indutivo é aquele tipo de sensor que não necessita de alimentação. Portanto, esse tipo de sensor gera a sua própria eletricidade e envia essa eletricidade até a central de gerenciamento eletrônico do motor. Nós podemos encontrar os sensores de rotação do tipo indutivo de duas formas. Esse sensor ele pode ter dois fios ou ele pode ter três fios. E isso basicamente não vai influenciar no seu funcionamento, porém vai trazer uma certa diferença em relação a alguns ensaios que nós podemos fazer com esse sensor. Um sensor de rotação, basicamente, para ele poder funcionar, ele precisa ter alguns componentes. Então eu vou ter uma carcaça, um ímã, uma bobina e, além disso, eu preciso de uma roda fônica. Relembrem no vídeo anterior que, através daquela lei de Faraday, ao aproximar e afastar uma roda fônica ou um material metálico deste sensor, a gente gera uma energia, gera uma tensão elétrica. Tá? Essa tensão elétrica gerada é uma tensão alternada. Portanto, nós podemos então realizar alguns ensaios para diagnosticar ou compreender se esse sensor está funcionando. Eu comentei que esse sensor ele pode ter a forma de dois ou de três fios. Bom, os sensores de dois fios, basicamente, muito simples. Através desses dois fios, em posse de um multímetro, o que você poderá medir é a resistência elétrica. Portanto, eu estarei medindo a resistência dessa bobina que está dentro desse sensor. E eu vou precisar ler algum determinado valor. Quando eu quero realizar um ensaio com a relação à tensão que esse sensor está gerando, também é muito simples. Através do multímetro, eu vou posicionar as pontas do multímetro no próprio sensor, nesses dois fios que nós temos. E o que eu irei fazer é selecionar o multímetro na tensão alternada, tá? E aí, uma vez que esse veículo ou esteja dando partida ou já esteja em funcionamento, você vai conseguir então medir a tensão que está sendo gerada através daquele sensor. Mas eu preciso dar movimento à roda fônica, porque senão eu não vou ler nada no meu multímetro. Porém, quando nós temos um terceiro fio, o que é que acontece? Esse terceiro fio, ele também é chamado de malha. Ele basicamente é um fio que ele vai recobrir os outros dois fios do sensor. Percebam, eu só necessito desses dois fios, eu vou estar chamando de 1 e 2, esses fios 1 e 2 para enviar a informação, enviar a tensão elétrica até a central de gerenciamento eletrônico do motor. O terceiro fio, que é o chamado de malha, que pode ou não pode estar neste sensor, ele vai recobrir esses dois fios. Isso é para que evite-se que os efeitos eletromagnéticos dos outros sensores, dos outros atuadores que existem no motor de combustão interna afetem a energia elétrica gerada por esse sensor. Por quê? Todas as vezes que uma corrente circular um determinado condutor, vai ser gerado nesse condutor um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético gerado pelo sensor do tipo indutivo de rotação poderia se ver afetado por outros sensores ou por outros atuadores que estão trabalhando próximo ao motor, principalmente quando nós temos tensões mais elevadas, como é o caso do sistema de ignição, o sistema de bobinas e centelhamentos das velas. Portanto, utilizar um terceiro fio nos sensores do tipo indutivo é trazer uma maior segurança do ponto de vista eletromagnético. Você recobre esses dois fios que são o número 1 e 2, que são os sinais que irão em direção à central de injeção eletrônica, e, através disso, o que você consegue fazer é que os efeitos eletromagnéticos que serão gerados por outros componentes reduzam o seu impacto ou reduzam a interferência que poderiam causar no sensor de rotação desse motor.
tá certo? Basicamente, esses são os três fios. Portanto, se eu tenho três fios para poder medir, um desses fios ele vai ser esta malha, que geralmente é um fio que possui condutividade positiva em relação ao aterramento, ou seja, é um fio que está conectado ao aterramento do motor, ao aterramento do veículo ou ao negativo da bateria, enquanto que os outros dois fios eles são propriamente os fios que estão saindo da bobina e que estão indo em direção à central de injeção eletrônica, tá? Lembrando que a bobina que eu estou comentando aqui é a bobina do sensor, agora não tem nada a ver com o sistema de ignição, beleza? Bom, e como é que se funciona então isso daí? Vamos supor agora que, além de um multímetro, nós temos em posse um osciloscópio. O que é que o osciloscópio ele faz? Ele consegue mostrar para a gente qual é o formato do sinal que está sendo gerado. Então, naquele fio 1 e 2, que são os fios que vão enviar a tensão elétrica até a central de gerenciamento eletrônico, eu vou conectar o meu osciloscópio. Conectei o osciloscópio, fiz os ajustes em relação ao tempo base e à amplitude do sinal, e agora eu coloco o meu motor para entrar em funcionamento, ou coloco o motor para dar partida. O que é que nós iremos ver? Nós iremos ver uma tensão senoidal, que é uma tensão como essa que estou mostrando aqui na tela para vocês do nosso lado esquerdo. Então, à medida em que o motor está funcionando, que o motor está girando, a roda fônica ela vai presa ao virabrequim. Então, quando o virabrequim está efetuando o seu movimento giratório, a roda fônica também vai girando. A roda fônica ela pode ser grosseiramente classificada como uma engrenagem, popularmente uma engrenagem de 60 dentes em que me faltam dois dentes consecutivos. Então eu tenho de 1 até 58 e me faltam dois dentes. Portanto, o sensor de rotação que está posicionado justo acima dessa engrenagem, com o funcionamento do motor, o virabrequim funciona, a roda fônica acompanha o movimento do virabrequim, eu começo então a gerar energia elétrica. Energia elétrica essa gerada em formato alternado, ou seja, eu estou trabalhando com tensões alternadas e, consequentemente, nós temos esse perfil senoidal sendo gerado através desse sensor. Uma vez que o sensor perceba uma falha, o que é a falha? A falha nada mais é do que esse espaço ausente dos dois dentes que a gente está vendo aqui na direita. Então, esse espaçozinho ausente aí vai fazer com que ocorra uma perturbação no meu sinal. Observe essa imagem aqui de baixo que a gente está aqui com uma onda senoidal, uma onda senoidal, uma onda senoidal, de repente a gente tem uma perturbação, ainda existe uma onda senoidal, mas a gente percebe que o formato dela é um formato diferente do que nós estávamos acompanhando. Isso é de forma proposital. Isso ocorre para que a central de gerenciamento eletrônico do motor, uma vez que identifique que isso está acontecendo, ela percebe, opa, o meu virabrequim acaba de efetuar uma volta. Então, todas as vezes em que essa falha se repetir, ou seja, que essa região que não possui dois dentes aparecer, é sinal de que o virabrequim está efetuando uma volta. E aí, a central de gerenciamento eletrônico do motor vai calcular quantas voltas por minuto esse motor estaria fazendo se aquele ciclo ele continuasse acontecendo, tá? Bom, uma vez que a gente já entendeu isso, observem que esse sensor ele termina sendo muito importante porque ele consegue servir de parâmetro para o motor de combustão interna. Como assim parâmetro? A roda fônica ela está presa ao virabrequim. Nós sabemos que uma roda fônica universal ou convencional, ela possui de 1 a 58 dentes e logo a gente tem uma ausência aí desses dois dentes. Então, como o virabrequim e a roda fônica eles acompanham o mesmo movimento, eles partilham o mesmo movimento, porque uma peça está conectada sobre a outra, é correto eu afirmar que, à medida que o meu pistão ele vai funcionando, ele vai subindo e descendo, cada um desses dentes presentes na roda fônica vai ser referente a uma determinada altura do meu pistão. Ou seja, o pistão ele vai subindo e a roda fônica ela vai girando. O pistão vai subindo, a roda fônica girando. Então, é correto para a central de gerenciamento eletrônico contabilizar ou contar quantos dentes ou quantos picos dessa onda senoidal estão aparecendo.
Através disso, ela sabe exatamente qual é a posição que o nosso pistão ele se encontra. Então, ela pode fazer uma contagem e, à medida que o motor entra em funcionamento, ela começar a entender que todas as vezes depois da falha que nós encontrarmos 18 ondas, ou seja, 18 senoides dessa, é sinal de que o primeiro pistão, isso é um exemplo, ele se encontra no ponto morto superior. Então, a partir daí, ela consegue gerenciar tanto a injeção de combustível quanto consegue principalmente gerenciar o momento de enviar a centelha. Então, o momento de enviar combustível é mais relacionado com motores ciclo diesel, apesar de que pode ter algum tipo de efeito em motores ciclo Otto, isso é verdade, e o momento da centelha é muito mais impactante em motores ciclo Otto, porque, evidentemente, o motor ciclo diesel não necessita de centelha para o seu funcionamento. Por último, uma informação bem importante é o seguinte: como é um sensor do tipo indutivo, quando a gente começa a funcionar o motor e o motor começa a operar de forma mais rápida, a amplitude do sinal, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem, ela aumenta. Então imagine que o motor começou a operar em marcha lenta, então ele tem uma tensão X, vamos supor que sejam 5 volts, um exemplo. Quando eu acelero o meu motor, que o motor então começa a ter 2, 3, 4 mil RPM, esse valor de X, que antes era 5 volts, agora ele passa a ser maior. Então, nos sensores do tipo indutivo, todas as vezes em que o motor gira mais rápido, a amplitude, a tensão do sinal, ela também aumenta. Então, eu vou aumentar a frequência de vezes que eu estou observando as senoides aparecendo, mas eu também aumentarei a amplitude do nosso sinal. Então, para aqueles que possuem osciloscópio e que podem testar ou ensaiar esse sensor, essa também aí é uma informação muito importante. Tá certo, pessoal? Bom, nossa aula de hoje foi essa. Caso tenham alguma dúvida, algum comentário, deixem aqui que eu vou ter o maior prazer de respondê-los. E nós nos vemos uma próxima vez, tá certo? Fiquem com Deus. Valeu!